Olá pessoal, meu nome é Kathleen Machado e bem-vindo à Academia da Enfermagem. Sejam bem-vindos, estou iniciando esse canal para auxiliar os alunos, você, bacharel da enfermagem, você do curso técnico da enfermagem, nos conteúdos que tem dificuldade. Então, bora para a aula? Hoje a aula é de balanço hídrico. O objetivo geral, pessoal, compreender o método balanço hídrico, assim como sua aplicabilidade na prática da assistência da enfermagem, tendo como objetivo específico a gente compreender a relação da teoria com a prática, muito importante saber o porquê estamos realizando aquela função no nosso ambiente de trabalho, os métodos de mensuração do balanço hídrico, né, que existe o papel, existe softwares que a gente utiliza no ambiente hospitalar, manuseio e registro de sondas, drenos e catéteres. Devemos lembrar que manuseio de sondas, drenos e catéteres, a gente precisa de uma segunda parte, onde demonstra na prática como que realiza esse manuseio. Mas, mesmo assim, vamos alinhar alguns pontos nessa aula de hoje. Hora da pergunta. Eu gosto de iniciar as minhas aulas sempre a gente refletindo. O que você sabe sobre o balanço hídrico? O que eu sei sobre o balanço hídrico? E no final da aula a gente faz uma reflexão. O que a gente aprendeu sobre esse balanço hídrico, né? Sobre essa temática. A gente conseguiu absorver? Sim, não. Preciso ver novamente? Então, sempre iniciem o estudo de vocês se perguntando o que sabe sobre aquilo e no final refletindo para si, descrevendo o que aprendeu. Assim vocês conseguem mensurar se vocês compreenderam o conteúdo que foi aplicado para vocês. Vamos para a aula então, né? Definição do balanço hídrico. A gente vai utilizar em quem? Em pacientes críticos. É para manutenção do equilíbrio hidroeletrolítico. Ah, prof, eu não estou na UTI, estou numa enfermaria e eu tenho um paciente com balanço hídrico nessa enfermaria. Automaticamente é um paciente que não está em cuidados mínimos, né? Que aquele paciente que deambula está bem, está quase indo de alta, está com o pé na rua, né? Então, esse paciente, ele está um pouco mais crítico, esse paciente precisa de mais cuidado. Então, sim, a gente pode ter na enfermaria, né, um paciente com balanço hídrico, não necessariamente somente em lugares que recebem pacientes críticos, como emergência, terapia intensiva, né? E como que vamos fazer esse balanço hídrico, pessoal? A gente vai utilizar um método, né? Esse foi um método desenvolvido que a gente vai somar os ganhos e retirar as perdas daquele paciente. Tudo a gente vai anotar, deixar registrado, né? E quem são esses pacientes críticos, pessoal? Que a gente vai fazer, que a gente vai utilizar essa metodologia, né? São pacientes provenientes de choques, né? Daí a gente tem todos os 4 tipos de choques que a gente vê na aula de urgência e emergência. Cardiogênico, obstrutivo, hipovolêmico e distributivo. Um exemplo de um paciente desses é um paciente com sepse, bem comum, né? Sepse ela é muito mais comum do que a gente imagina, principalmente nos pacientes no intra-hospitalar. Então, pacientes grandes queimados, politraumas, insuficiência renal e cardíaca. Deve ser realizada a mensuração do balanço hídrico em todo paciente que possui prescrição médica, né? Então, como eu disse para vocês, prof, eu tenho um paciente lá na pediatria que tem aquele balanço hídrico. Não é um paciente que está em terapia intensiva, está na enfermaria. Eu vou realizar? Se está prescrito, sim, pessoal. Então, o balanço hídrico está prescrito, deve ser realizado. Como que a gente vai fazer esse método? Então, como eu disse para vocês, a gente vai somar todas as entradas desse paciente, né? Então, todas as entradas seriam o quê? A hidratação via oral ou enteral, as medicações intravenosa, a NPT e a transfusão, né, de plasma, de sangue, dependente. E as saídas, a gente vai anotar a diurese, né, a quantidade de diurese que saiu daquele paciente, os drenos, né, nos pacientes pós-operatórios, principalmente de cirurgia grande, acaba tendo alguns drenos. Exemplos desses drenos são Portovac, tórax mediastino e care. A sonda vesical de demora, sonda nasogástrica, sonda retal, bem comum em terapia intensiva, esses dispositivos. As ostomias, a gente acaba às vezes esquecendo as ostomias, mas elas são importantíssimas para esse balanço hídrico desse paciente. O suor excessivo, né, que daí a gente vai ver um pouquinho mais para frente sobre a temperatura do paciente, que sim, a gente também precisa mensurar. E perdas insensíveis, que também vamos destrinchar nos próximos slides. Evacuação e diarreia, né? Independente se a evacuação é normal do paciente ou se a diarreia deve ser mensurada, pessoal.
Balanços hídricos progressivamente positivos são diretamente ligados e associados à mortalidade, né? O que é um balanço hídrico positivo? Meu paciente está retendo, né? Está ficando mais líquido do que saindo. Isso não é bom. A gente tem que pensar na homeostase do nosso corpo como uma balança do símbolo da direita. Sabe a balança? Os dois lados devem estar equilibrados. Se sair demais ou se entrar demais, um lado da balança pende. Então, a gente não quer isso para o nosso paciente. E os últimos estudos apontam que, infelizmente, os balanços hídricos que tendem a ficar positivos, os pacientes progridem de forma ruim nos próximos dias de internação. As mensurações, como que a gente vai realizar? As entradas, hidratação via oral e enteral, como eu disse para vocês no slide anterior. Mensurável a cada ingesta alimentar e hídrica. Como que vai ser realizado isso? Quando trabalhem numa terapia intensiva, por exemplo, o pessoal da nutrição já tem anotado, em média, quanto que é o peso líquido de cada alimento, né? Como que a nutricionista faz isso? Ela faz pela tabela brasileira de composição dos alimentos. Ela consegue saber o peso líquido que tem aquela alimentação que está indo para aquele paciente. Isso é um exemplo de um paciente que está acordado com via oral na terapia intensiva, tá, pessoal? Caso o paciente esteja com sonda nasoentérica, vai mensurar o total do infundido em 24 horas ou conforme a instituição. Devemos lembrar que cada instituição tem uma rotina. Eu, por exemplo, já trabalhei em instituições que a gente zerava, né? A gente fala, esse termo zerar é bom, a gente vê o quanto foi fundido em 6 horas ou em 24 horas. Então, isso depende do POP interno da instituição. Hidratação e medicações intravenosas. Outra entrada no nosso paciente. Mensurável a cada administração IV. Então, cada vez que eu for fazer a medicação no meu paciente, eu vou anotar o quanto entrou naquele paciente. Ah, prof, eu fiz, vamos pensar aqui, 2 ml de dipirona de medicação. Vou anotar só as 2 ml de dipirona? Não, pessoal, você vai anotar o diluente dessa dipirona. Vai ser 8 ml de água destilada, né? Então, no total, 8 ml de água destilada com 2 ml de dipirona, a gente teve uma somatória de 10 ml da medicação entrando dentro do paciente. Então, a gente vai anotar 10 ml. Calcular hidratações fixas no intervalo de 24 horas. Também, as medicações fixas. Um exemplo, sedativos na terapia intensiva, ou na enfermaria, ou na emergência, onde vocês estiverem. Vocês vão anotar o quanto foi infundido. A gente tem um balanço hídrico parcial, que eu vou demonstrar um pouquinho mais para frente. Então, em 6 horas, a gente vai anotar quanto foi fundido daquela medicação contínua. Como que vamos realizar isso? Vamos fazer um cálculo básico. Se eu tenho 10 ml hora, a minha noradrenalina no meu paciente, em 6 horas, ele fez o quanto de noradrenalina? Ele fez 60 ml, 10 vezes 6, né? 10 ml. A medicação infundida em 1 hora, vezes 6, 6 horas no meu turno, vai ser 60 ml de medicação infundida em 6 horas. Então, a gente vai colocar no nosso balanço hídrico parcial. NPT, outra entrada que deve ser mensurada. A NPT, via de regra, é o enfermeiro que vai manusear. Então, ele que vai registrar no nosso balanço hídrico essa entrada nesse nosso paciente. Então, NPT, ela é mensurável, volume total que irá receber em 24 horas, né, do paciente, ou conforme planejado pela nutróloga. A nutróloga, que é quem prescreve a NPT para o nosso paciente, ela, na prescrição, aparece quanto que deve ser infundido aquela NPT no total dela. Uma NPT, ela tem no máximo duração de 24 horas, tá, pessoal? Mas tem NPTs que finalizam antes do horário, porque o paciente precisa de um X volume. Se aquele X volume, tantos ml hora, conforme a prescrição da nutróloga, já bateu, então ela é finalizada. Quem vai mexer e manusear ela vai ser o enfermeiro, porque ela é uma via exclusiva, né? A via da NPT, no acesso venoso central, que é um dispositivo que eu vou fazer outra aula explicando para vocês como ele funciona, mas enfim. A NPT, que é colocada no acesso venoso central pelo enfermeiro, ela é manuseada somente pelo enfermeiro. E a gente não pode fazer nessa via desse acesso central medicações. Ela é exclusiva de alimentação.
Alimentação, prof, eu posso colocar sonda nasoentérica nessa via, porque ela é exclusiva da alimentação. Não, ela é exclusiva da NPT, que é uma alimentação intravenosa. Não vamos confundir as coisas, tá, pessoal? E a transfusão de sangue é outra entrada. Transfusão de sangue, transfusão de plasma, enfim, todas as coisas que foram adicionadas no paciente. O volume total dessa nossa transfusão também vai vir escrito quanto que vai ser infundido naquele paciente. Caso não for, né, vocês vão ter que tirar a diferença para ver o quanto entrou e o quanto foi desprezado, né? Porque às vezes pode acontecer de não conseguir transfundir todo uma bolsa de sangue por algum X motivo. Ah, perdeu o acesso à bolsa de sangue, tem um tempo específico para descer, depois disso ela não pode ser mais infundida no paciente. Então, vocês vão ter que tirar a diferença, vão ter que ver quanto realmente foi infundido naquele paciente, tá, pessoal? E agora, a gente vai ver as saídas do nosso paciente. Diurese, né, ao todo, pela sonda vesical de demora, pela urostomia, pela cisto ou normal, né, na fralda, na comadre. Então, todos devem ser mensurados. Como que a gente faz em fralda, tá? Vai descontar o valor da fralda seca numa balança. Então, na terapia intensiva, na enfermaria, a gente vai ter uma balança. Às vezes, na enfermaria, a gente não tem, mas a gente pega emprestado com o setor de nutrição. A gente consegue ter acesso a essa balança, tá? A gente vai pegar uma fralda seca, a gente vai colocar nessa balança e vai ver o quanto que ela pesa. Vamos supor, 124 gramas. Pesou 125, qual é mais fácil, né? 125 gramas. Daí, depois que o paciente tiver diurese, a gente sabe que aquela fralda que a gente colocou naquele paciente, de X marca e de X tamanho, é 125 gramas. Então, eu vou pegar lá minha fralda com o xixi do paciente e vou colocar na balança. Coloquei na balança, deu 200 gramas, então significa que o meu paciente fez 75 ml de diurese, porque eu descontei as 125 gramas dela seca. Compreenderam esse cálculo? Então, o total da nossa fralda seca, depois ela com a diurese do paciente, e a gente vai descontar esse valor de diferença. O que sobrar é a diurese que a gente vai anotar na nossa folhinha do balanço hídrico, ou no sistema. Sonda vesical de demora, urostomia e cisto, a gente vai esvaziar a cada 6 horas, conforme o POP da instituição, mas todas as instituições que eu trabalhei até hoje era cada 6 horas a gente esvaziava, só poderia mudar o horário, tipo 11 da manhã, meio-dia, mas era cada 6 horas. Ou, né, pessoal, quando alcançar 1/3 da bolsa coletora preenchida. Isso vale para cisto também e para uro. Por quê? Porque se ela chegar à metade, tem um grande risco dessa bolsa estourar, ou no caso da uro, ela pode se desprender do paciente, porque vai ficar muito pesada. Então, quando ela chega a 1/3 do volume total dela, a gente deve esvaziar. Às vezes tem paciente que vai ser antes das 6 horas. Não necessariamente a gente vai ter algo fixo de, não, tenho que esperar a 6ª hora para esvaziar a minha sonda. Não. Bateu 1/3 da sonda, a gente esvazia, tá bom? É recomendação. Geralmente, as recomendações tem nos POPs internos da instituição, na própria marca da sonda vesical de demora da bolsa coletora, demonstrando o quanto que ela suporta de volume antes de começar a poder machucar a uretra do paciente, se estiver mal fixada, poder romper essa bolsa coletora, né? A gente sempre vai esvaziar esses dispositivos, né, respeitando as técnicas assépticas de manuseio e utilização de EPIs. Que isso, como eu falei para vocês, isso é em um segundo plano, a gente vai demonstrar essas técnicas. Drenos. Mensurável a cada 6 horas também. A maioria dos drenos tem salvo exceções, respeitando também a técnica e a utilização de EPIs. Sempre lembrando, pessoal, dispositivos nesses pacientes, todos os dispositivos são muito importantes, mas esse paciente já está crítico, a gente não quer piorar o que já está ruim, não é mesmo? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, fazer sempre a técnica correta, séptica, e utilizar os EPIs para nossa proteção. O dreno de tórax, né, também é mensurável pelo enfermeiro, é outra atividade exclusiva do enfermeiro, assim como a NPT, e a gente vai utilizar a troca do selo d'água, então, também, o dreno de tórax é outro conteúdo que eu vou passar mais para frente para vocês, para explicar o que é esse selo d'água, né? Como que faz essa troca desse material. Mas a diferença desse dreno de tórax, que é muito utilizado em derrame pleural, enfim, politraumas, que tem trauma em tórax, essa diferença que sai desse líquido, a gente também vai anotar na nossa folha ou no nosso software do balanço hídrico, tá?
Evacuação, diarreia, colostomia e ileostomia. Então, pessoal, evacuação normal, a gente vai anotar. As diarreias, as colostomias e ileostomias, tudo a gente vai anotar. A diarreia, basicamente, a gente mensura da mesma maneira da diurese. A gente vai mensurar essa fralda seca, né? E a gente vai tirar essa diferença dessa nossa fralda seca com ela após o paciente evacuar, tá? Nessa diarreia que esse paciente apresentou. A evacuação normal, isso também é conforme o POP da instituição. Quando vocês derem entrada na instituição, a empresa vai demonstrar alguns protocolos, algumas regras que a instituição tem, e esses POPs de rotina de trabalho é um documento que eles vão apresentar. Então, eles vão dizer lá para vocês. A evacuação normal aqui na nossa terapia intensiva, quando o paciente tem uma evacuação sólida, né, em fralda, a gente mensura 100 ml, ok? Então, eu sei, se aquela evacuação tiver sólida, vai ser 100 ml que eu vou colocar no balanço hídrico. Os estudos apontam que as instituições utilizam diferentes números, né? Desde 50 a 200 ml para essa evacuação sólida. Colostomia e ileostomia. Ela deve ser esvaziada a cada episódio também. Por quê? Por causa dessa bolsa aqui, como a prof colocou na imagem para vocês, essa cola, ela se adere muito bem à pele, né? Também depende muito dos materiais que a gente está utilizando para realizar essa fixação. Mas se ela se encher muito, começar a preencher aqui, né? Se ela passar de 1/3, que é mais ou menos aqui, chegar aqui em cima, tudo preenchido embaixo, grande chance dela descolar. E a gente não vai querer isso num paciente. Por exemplo, eu tenho um paciente na UTI, sei lá, vamos inventar um nome aqui, a Dona Maria. Dona Maria tá na UTI, ela tá estável, ela tá ruim, ela tá em ventilação mecânica. Se mexer o braço dela, ela já desatura. Tá péssima essa paciente. Eu vou querer descolar essa minha bolsa de colostomia. O pior, de ilho, que as fezes são líquidas, né? Eu vou querer desprender essa minha bolsa de ilho e entrar em evacuação nas costas dela. Sujar a fralda aqui embaixo, sujar tudo. Eu vou querer isso? Não, pessoal. Por quê? Eu não posso mexer nessa minha paciente. Ela tá ruim. Se eu mexer, ela pode entrar numa parada cardiorrespiratória. Então, eu tenho que saber essas coisas. Eu tenho que saber o porquê estou realizando essas coisas para possíveis outros eventos não ocorrerem. E eu não quero um plantão caótico. Todos queremos um plantão que é calmo, né? Então, a gente tem que ter esse conhecimento a fim de prevenir possíveis complicações para frente para nosso trabalho e para o paciente, principalmente. A colostomia e a ileostomia a gente vai esvaziar a cada episódio, preferencialmente, utilizando a cuba Rim, ou enfim, o que a instituição passar para vocês como protocolo, né, que utiliza, mas geralmente é uma cuba Rim, alguma cubinha para esvaziar. E a gente vai realizar o manuseio com os EPIs e a forma adequada, que também colostomia, manuseio de ileostomias, enfim, todas as ostomias a gente vai ver mais para frente no nosso canal. As perdas insensíveis, pessoal, é sobre a evaporação cutânea e a nossa respiração. A gente perde líquido para o ambiente, através da nossa pele e através da nossa respiração. Isso depende muito de quantos graus está, de qual temperatura eu estou. Então, por isso, ela é mensurável para o nosso paciente. Cada hospital pode realizar de uma forma, né, que os artigos apontam é 500 ml a cada 24 horas. Essa é uma forma que as instituições podem utilizar, né? Outra forma, eles calculam de 10 a 12% da hidratação basal. Então, por exemplo, a minha hidratação basal é de 2 litros e 400 ml. Então, 10% de 2 litros e 400 ml é 240 ml. Então, eles colocam isso em 24 horas, que entrou 2 litros e 400, então eu tive perda insensível de 240. Esse de 10%. Tem instituições que utilizam 11, tem instituições que utilizam 12. E tem outras que, além de tudo, utilizam a perda insensível e também a sudorese visível. Então, meu paciente fez um episódio de hipoglicemia, tá? E ele suou muito, a gente sabe, quando o paciente realiza hipoglicemia, ele faz uma sudorese gigante.
Então, ele teve um episódio nesse período de 1 hora. Eu vou colocar 100 ml ou 120, também de acordo com a instituição de vocês, tá? E vai ter preconizado no ambiente de trabalho quanto que é para sudorese visível desse paciente. Meu paciente teve um pico febril, fez dipirona, e a gente sabe que quem faz dipirona soa muito. Ele fez isso uma vez, num período de 1 hora, então eu vou colocar 100 ml. Um exemplo. Meu paciente fez isso 2 vezes, fez hipoglicemia, melhorou e fez a febre, dentro de 1 hora. Eu vou colocar 2 vezes 100 ml? Não, vou colocar uma. Então, meu paciente em 1 hora teve 2 picos de suor, sudorese visível, aquela que parece que a pessoa tomou um banho no leito, eu vou colocar de 100 a 120, conforme a instituição. Mas se fechou 1 hora e ele fez novamente essa sudorese visível, daí sim eu vou adicionar mais 100 ou 120. Entenderam? Aqui o cálculo, né? Então, a gente entendeu até agora, né, pessoal? O que entra e o que sai. Ok, anotamos na nossa folha tudo que entra e tudo que sai. Mas e agora? O que eu faço? Como que a gente realiza? A gente vai ter um cálculo, assim, com subtração, bem tranquilo. Adição e subtração, eu diria, né? Então, eu vou somar todas as minhas entradas. Então, o paciente comeu, foi feita medicação, foi feita transfusão, foi feito NPT. Eu vou somar tudo isso. E ele vai virar um número, que é todas as entradas do meu paciente. Por exemplo, aqui, entre tudo que o meu paciente fez em 6 horas, deu 770 ml, né? Aqui para vocês. Eu tô acostumada em dar aula, daí eu fico apontando como se você estivesse aqui numa sala de aula para mim, mas vou passar aqui o mouse. Perdão se eu esqueci em outros momentos, tá? Mas, enfim, tudo que meu paciente ingeriu e entrou na rede venosa, enfim, que foi para dentro do meu paciente. Então, foi a medicação, foi a alimentação, foi a transfusão, deu 770 nas 6 horas, ok? Então, eu fiz um cálculo de adição de todas as entradas, que deu esse número único. E a mesma coisa, todas as saídas do meu paciente. Então, teve a diurese, teve a evacuação, teve a sudorese, teve a perda insensível. Eu vou somar todas essas saídas e vai dar um número, que aqui, por exemplo, deu 530. Daí, eu vou pegar todas as minhas entradas e depois vou subtrair por todas as minhas saídas. Daí, eu vou ter um número que ficou no meu paciente, tá? Então, aqui, por exemplo, a gente teve um balanço hídrico positivo, que nem a prof falou lá no início da aula, né? Balanço hídrico positivo é ruim. Claro, um negativo, muito negativo, também não é legal. O paciente vai perder coisas que não são tão boas para perder, por exemplo, magnésio, sódio, potássio, ele vai ter que repor isso possivelmente. Porém, um balanço hídrico positivo pode significar N fatores, né? Então, a gente vai ficar de olho. Então, o nosso paciente positivou e está positivando a cada turno mais o balanço hídrico, a gente tem que ficar mais atento a ele na nossa unidade, tá? Então, peguei a minha entrada, peguei a minha saída, subtraí e obtive o que ficou no meu paciente. No caso, esse aqui reteve, ficou 240 ml nele. Aqui embaixo, já foi ao contrário. Entrou, né, 1.270 no meu paciente e saiu 1.530. Meu paciente perdeu mais do que entrou, ele ficou negativo, então ele secou o nosso paciente, né? Na nossa assistência da enfermagem, então, o balanço hídrico total é um que a gente realiza somando todas as entradas e saídas em 24 horas. Então, eu pego lá a entrada da manhã, a entrada da tarde e a entrada da noite, somo, então tem todas as entradas num período de 24 horas, tá? E daí pego todas as saídas da manhã, da tarde e da noite, somo as saídas e tem outro valor e faço a mesma regrinha que eu mostrei no slide anterior. A gente subtrai. A gente vai ter um número de 24 horas, se ficou positivo ou se ficou negativo. E o parcial a gente sempre faz a cada 6 horas, a cada final de turno. Então, geralmente é de manhã, de tarde e à noite faz 24 horas, né? Deve ser realizado de forma rigorosa, assim como o registro, então, muito importante para a vida de vocês, como enfermeiros, como os técnicos de enfermagem, enfim, como profissional que vocês forem, que estejam aqui no canal. Sempre registrar qualquer coisa realizada e de forma clara, porque é isso que embasa a nossa profissão, é isso que nos defende quando a gente precisa. Se não foi registrado, não foi feito. Não importa
que seja a coisa mais honrosa que vocês realizaram. Não importa que seja algo assim que várias pessoas viram. Se não está registrado no prontuário do paciente, não foi feito. Isso de registro de ética no trabalho vai ser uma aula mais para frente e muito importante, principalmente hoje, que a área da saúde está em alta, né? Eu acho que assim, com a situação que o Brasil está hoje, está em alta, e com as pautas que vêm ocorrendo com outros colegas da profissão, trouxe isso muito do registro, da gente saber ler uma prescrição médica, saber interpretar ela, saber o que estamos fazendo, sobre a teoria, né, correlacionar essa teoria com a prática. Então, é muito importante a gente saber o que está fazendo. Então, acho que o registro é algo importantíssimo na nossa profissão, que não deve ser deixado por último, que às vezes a gente sabe que o plantão está caótico e a gente faz tudo e depois registra. Mas o melhor seria, fiz registro. Tá bom? Para não esquecer de registrar nada no final, porque é isso que vai defender vocês quando precisarem. Registrado em folha de balanço hídrico, né? Tem uma folha específica que pode mudar de instituição para instituição, mas assim, ela tem os mesmos moldes, vamos dizer assim. E software, né? Enfim, no aplicativo que a instituição tiver com o prontuário eletrônico do paciente. Então, aqui, nessa primeira, a gente tem uma folha, um exemplo desse hospital e pronto-socorro XXX, mas elas são bem parecidas entre si nas instituições que eu já passei, elas são bem similares. E aqui é um exemplo do TASI, que é um prontuário eletrônico, PEP, né, do paciente, bem comum utilizado, mas existem vários pelo Brasil, né? Que a gente tem uma aba lá no nosso paciente, por exemplo, aqui UTI geral, XX paciente, vai ter lá, em tudo que a gente pode realizar dentro desse prontuário, a gente vai ter uma opção de balanço hídrico. A gente vai selecionar, vai colocar, a gente fez aqui, colostomia. A gente vai colocar o volume aqui embaixo, o quanto saiu, conforme a gente mensurou lá na nossa cubinha RIM. A gente vai colocar aqui que é uma perda, né? Vai colocar observação, se precisar colocar alguma coisa a mais. Daí a gente salva e a gente libera, tá bom? É um exemplo. E aí, esses softwares, né? Eles são bons, por quê? Porque ele mesmo vai somando tudo. A gente não precisa pegar uma calculadora e somar, né? Diferente do papel aqui. Aqui a gente vai precisar pegar a calculadora e somar item por item para a gente ver o nosso balanço hídrico parcial ou total. E aqui tá as referências bibliográficas que eu utilizei, né? Além do meu conhecimento de trabalho nesses 6 anos, ainda sempre gosto de embasar minhas aulas. Eu espero que vocês tenham gostado desse nosso primeiro vídeo da Academia da Enfermagem. Terão mais, eu pretendo postar 3 vezes na semana, segunda, quarta e sexta. Por enquanto, se mudar, vou avisando vocês. Eu sou professora, eu também dou aula, trabalho, sou enfermeira concursada, então às vezes fica um pouco corrido, mas vou tentar cumprir o horário com vocês, tá? Podem deixar nos comentários o que vocês desejam ver, por exemplo, prof, o que gostaria de ver sobre punção venosa, os riscos, como que realiza a técnica dos drenos. Vão sugerindo, né? Que às vezes é algo que eu acho, o pessoal não vai gostar muito, vocês vão gostar, né? Então, vamos interagindo. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!